Qualquer um hoje em dia é especialista em inteligência artificial, não faz sentido nenhum. A gente gasta muito dinheiro, muito desenvolvimento por algo que não vai ser bem feito. Até que ponto a gente já explorou todo o potencial do Martech que está instalado hoje? Até que ponto assim, eu já conseguiria ser melhor do que eu sou hoje? É fazer menos, mas fazer melhor. Quando a gente aprende ao que a gente quer e a gente consegue falar esses nãos perfeitos, a gente evolui muito, assim, muito na carreira. É uma das coisas que eu mais evolui na carreira foi isso. Você deixa de frustrar as pessoas e se frustrar, porque também quando você não entrega, você fica frustrado, né? Era muito tenso, assim, e a gente tem uma tendência de deixar sempre pro último momento. Vai girando os pratinhos, vai girando o pratinho, vai girando o pratinho, né? Vai girando o pratinho, vai girando o pratinho. Chega a hora que tem tanto prato que você fala, cara, eu nem sei por que eu tô girando mais os pratos. É você reduzir a aba de come da cabeça, cara. Você tá ali, cara, 70 assuntos ao mesmo tempo. Todo mundo querendo hypar alguma coisa. O que isso significa? É RevOps que vai responder esse tipo de pergunta, que vai definir quais vão ser as métricas que a gente vai seguir, como é que vai ser o modelo de atribuição, ou se não vai ter modelo, vai ser só last click. O que é de fato RevOps? A melhor definição para mim da área de RevOps é uma área que é especialista em unir as áreas. São 3 grandes áreas que ela une. Então, atendimento, marketing e comercial. Quando que o NPS da empresa vai afetar o meu bônus, por exemplo? Aí começa a doer em todo mundo. O mercado se conversa muito pouco, cara. As pessoas têm muito medo de uma concorrência que não existe. A concorrência não é sobre como você faz, mas sobre o produto que você vende, como você atende. Fala galera, bem-vindos ao Martech Leaders, um videocast onde a gente vai falar sobre, obviamente, todo o mercado de Martech, onde a gente traz convidados experientes aqui no mercado, com experiência em várias empresas. Eu sou o Bruno Simões, estou aqui com meu querido colega Bruno Stefano. Fala pessoal, é um prazer apresentar esse novo videocast que a gente bolou aqui para realmente conseguir dar spot para quem está vivendo esse mundo de marketing e tecnologia. E é um tema super fácil para quem está hoje no dia a dia do marketing, mas talvez não é para quem está olhando de fora. E hoje a gente trouxe aqui um dos maiores especialistas de Martech, com quem a gente teve uma vivência bem bacana, recente, e que vai contar um pouquinho para a gente o que ele vê nesse mundo de Martech. Está aqui o Fábio Lima, uma tremenda experiência ali no mundo do mercado financeiro, mas também automotivo. Queria deixar um pouquinho para você se apresentar e depois a gente vai deixando o papo aí rolar. Boa. Primeiro prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em falar do tema, gosto muito do tema. Acho que é um tema que nem você falou, assim, que parece que a gente fala há muito tempo sobre ele, de formas diferentes, com siglas diferentes, mas que a todo momento ele se renova, ele se adapta, ele se organiza baseado nas organizações, né? Cara, eu tenho 24 anos nesse mercado. Trabalhei em empresas automotivas, trabalhei em empresas de cosmético, na Avon, trabalhei na Vivo, né, telecomunicações, trabalhei no Carrefour e trabalhei na XP. Então, são mercados totalmente diferentes, público-alvo diferentes, né, classes sociais totalmente diferentes, públicos masculino e feminino. E as dores das empresas com relação à Martech são sempre as mesmas, né? É impressionante como a gente, às vezes, tarda a repetir as mesmas dores, os mesmos erros e as mesmas soluções, inclusive, para o mercado. Então, assim, acho que vai ter muita coisa boa para a gente trocar ideia aqui e, assim, tamo junto aí, vamos ver o que vai vir. Legal. Então, mais uma vez aí, obrigado por participar. E acho que a gente pode começar justamente com essa experiência totalmente variada que você teve, né, com N verticais ali, auto, varejo, telco, enfim. E justamente, né, o que você consegue ver hoje de dores de Martech que são parecidas entre as empresas e como é que você eventualmente sugeriria um stack que para determinada indústria seria uma abordagem totalmente diferente? Enfim, o que você vê de correlação e coisas que não têm relação quando a gente compara todas essas indústrias? Cara, quando você tem as indústrias, assim, o desejo das indústrias, assim, lógico, tem algumas que são muito diferentes, tem umas que são mais voltadas para o mercado do B2B, algumas mais para o B2C, algumas têm cliente de cliente, né? Tem o B2B2B. Então, depende muito do formato da empresa, mas as soluções tendem a ser as mesmas, né? Eu acho que uma das maiores dores que a gente tem hoje ainda é dados. A gente tem cada vez mais dados, tem cada vez mais informações de dados e a gente tem cada vez mais dificuldade em interpretar os dados, porque a gente consegue já consolidar os dados, fazer os dados, mas criar inteligência sobre os dados a gente tem bastante dificuldade. Então, tem a questão dos dados. Eu acho que quando você olha no stack de Martech, eu acho que principalmente de comunicação, eu vejo que a maior dificuldade hoje no stack de comunicação é
você definir uma estratégia única para falar com o seu cliente. Então, a gente tem várias áreas com várias soluções, com várias estruturas, vários pensamentos. E aí, cada área quer fazer um pedaço da sua comunicação com o cliente, ou cada uma quer fazer a sua forma de produzir conteúdo, de produzir informação, de produzir inteligência. E quando a gente não tem uma área que une todas essas frentes, principalmente as principais, eu acho que dentro de Martech, né? Então, quando a gente fala praticamente de Martech, você tem áreas que são muito relevantes dentro delas, e acho que a gente precisa ter tem diversas empresas, tem vários formatos de Martech, mas eu acho que os principais, assim, que estão dentro de um stack, assim, não necessariamente de uma área, mas dentro de um conceito. Você tem o atendimento, né? Você tem uma parte de... Você tem comercial, você tem marketing de fato, você tem dados, você tem tecnologia dentro dessas áreas. Então, quando você tem um conjunto de áreas tão diversas, tão particulares, você precisa ter uma área que conecte todas elas, né? Acho que a gente falou muito antes, assim, até nos bastidores aqui, a gente falou muito sobre áreas que colam, né? Que a gente fala muito sobre a cola, áreas que fazem essa transição entre essas diferentes conversas, né? E uma área de RevOps, que a gente falou bastante aqui. Então, a gente precisa ter essas áreas para fazer essa inteligência, porque realmente cada indústria e cada empresa vai ter um cenário de maturidade, vai ter um processo muito único a partir do momento do estágio que ela está. Então, hoje, para a mesma indústria, uma indústria financeira, por exemplo, você pode ter um cenário com um stack tecnológico com vários players e vai fazer super sentido para ela, e você, às vezes, precisa de um cenário numa empresa talvez com mais maturidade, você talvez consiga ter um stack único que consiga transitar a informação transbordar ela por mais sistemas, né? E aí, na minha cabeça aqui, né? Você contando um pouquinho que o modelo não mudou tanto, né? A gente continua querendo falar com o cliente, né? E vamos lá, no teu começo da tua carreira, você era um cara de CRM. Você trabalhou muito com CRM. Perfeito. E aí você fala, CRM morreu? CRM é uma área, né? E sendo que na minha cabeça, CRM continua sendo um conceito muito forte. Mais do que uma área, é uma visão de negócio, né? A gestão da relação com o cliente. E hoje a gente fala, pô, será que se perdeu essa área? Então, quanto nessa tua também na trajetória, o momento que esse negócio deixou de ser só uma pecinha, né? Se conectou nesse mundo de marketing, de tecnologia, como é que você foi vendo essa evolução do tema, né, de CRM, relação com o cliente? Porque na minha visão ela continua sendo ainda o principal objetivo, não precisaria criar novos nomes. E é quando a gente fala aqui, poxa, existem, você está falando de CX, você está falando também de outras, né? Growth, né? De growth, e no final do dia o conceito ele continua sendo, né, o mesmo. Vamos falar a verdade, o que a gente mais gosta no nosso meio aqui é criar novas siglas, né? Para a gente criar uma barreira de entrada para quem não pertence ao nosso mercado ainda. Mas vai lá, Fabião. Mas é isso, assim, eu tive um grande líder que falava muito que você precisa criar carimbos, né? Você precisa criar... Então, criar uma sigla nova é sempre bom, né? Você cria você pega o mesmo conceito, envelopa ele de outro jeito e você dá a sua cara nele, coloca um carimbo nele, faz um copy ali, tranquilo, e você constrói algo novo, né? Só fica mais bonito, mas na verdade é o de sempre. Eu acho que o CRM, na indústria como um todo, eu acho que a indústria foi muito sequestrada pela plataforma. Então, as empresas olham o CRM e já pensam no sistema. É o Salesforce, é o Dynamics, pensa no sistema. É aquele sistema que o meu vendedor usa. Então, o termo CRM foi meio que sendo abandonado por causa disso, né? Acho que lá atrás também, quando o CRM, lá nos primórdios, CRM era uma área bem mais voltada para analytics, né? Mais voltada para, tipo, construção de base, de segmentação, uma área muito mais tecnicamente, assim, falando. E a evolução do CRM do tempo que eu comecei para agora... é muito mais uma visão de, tipo, como eu deixo os times, os marqueteiros, né? Os times de marketing, como é que eu deixo, na verdade, o time comercial, e aí também tem uma mudança também no perfil dos marqueteiros. Como é que eu deixo esse time que tá na estratégia, que tá na ponta, que tá fazendo o negócio, como é que eu deixo eles serem protagonistas da comunicação com o cliente? Dentro de um cenário em que eu consiga também saber e garantir que o cliente não está sendo... extremamente comunicado ou que tenha relevância para ele.
Então, esse é o desafio. Então, concordo com você, CRM, a gente realmente perdeu um pouco da sigla por causa das ferramentas de mercado que se apoderaram do nome CRM. Mas eu acho que ainda é uma mistura meio confusa hoje em dia. Então, se fala, por exemplo, muito de RevOps ou de Revenue, né? Revenue com RevOps, né? Que é a operação de Revenue. Então, seria basicamente coisas bem próximas. Fala-se muito sobre Growth, e aí Growth se mistura muito com mídia, com performance e tal. E fala muito de CRM ainda. Tem áreas mais tradicionais em bancos antigos que se falam muito de CRM. Então, a mudança que eu vejo de paradigma, de fato, é a mudança dos perfis dos profissionais. Então, você tinha profissionais extremamente técnicos antigamente, tipo, caras de banco de dados, de DBA, de DBMs, muito mais voltado para essa área de técnica. E agora você tem, na verdade, uma inversão disso. Você tem, talvez, pessoas na ponta, os marqueteiros, fazendo esse trabalho técnico também com o advento de novas tecnologias que facilitem a vida deles, né? Para eles não ficarem lá codando, criando query, né? Mas aí nessa linha, né? A gente continua tendo um objetivo de governar a visão cliente. Só que a gente está vendo cada vez mais umas estratégias de silos, ou de unidade de negócio, ou de produto, né? E a pulverização, né, do conceito ágil, como a gente estava falando, que vem com uma velocidade, né, de deploy, mas começa a criar outros tipos de desafio para você conseguir governar essa comunicação com o cliente. Né? E aí, de novo, quem que é o responsável por ser o guardião de comunicação, guardião de boas maneiras, né, e não deixar o cliente ser bombardeado? Como é que isso, né, se conecta hoje na visão negócio e aí você enxerga também, poxa, se tem um jeito certo de fazer ou se tem uma boa prática, como a história, poxa, quem que está conectando essa parafernália toda na visão cliente? Eu queria aproveitar e fazer um puxado aqui com o que você está comentando. Nós, como consultoria, principalmente, a gente acaba enxergando e tendo contato com muitas experiências de N empresas, de N verticais também. E quando a gente sempre fala agora dessas novas plataformas, o seu novo stack de Martech e tudo mais, a gente sempre acaba encontrando um certo conflito, porque o que a gente vende é uma visão de você precisa ser, quando você está interagindo com o cliente, não importa qual que é o canal, você tem que ser relevante. Se você é irrelevante, não faz sentido. Você vai ter um opt-out, né? Você vai, enfim, saturar aquele canal daquele cliente, ele não vai mais querer saber. A gente tem sempre a expectativa como cliente de que a empresa nos conheça, independente dos touchpoints que eu estou falando com ela. E daí a gente acaba entrando nesse desafio, né? Porque a gente vende essa ideia de que você vai comunicar menos com o cliente, mas você vai estar apontando para um longo prazo com um aumento de LTV, você ganhando a confiança do seu cliente. Só que daí quando a gente compara nos números realmente, ainda persiste aquela velha máxima de que quanto mais eu mando, mais eu vendo. E existe esse conflito, né? Até onde eu posso mandar porque eu tenho uma meta que eu preciso bater de vendas até o final do quarter, ou eu priorizo e faço uma mudança cultural pensando no longo prazo? Como é que você vê esse desafio, assim, esse equilíbrio? Tá. Tem duas... Vamos lá, vamos separar esse tema em dois, acho que fica mais fácil. Eu acho que o primeiro que você falou, Stefano, é bem relevante, assim. Eu percebo, eu gosto da metodologia ágil, acho que ela é bem interessante, acho que ela veio para mudar muitas coisas, trouxe muita agilidade para a gente. Só que o que a gente percebe é que ainda é um caminho a ser trilhado e a ser bem visto ainda, a ser, na verdade, mais explorado de uma forma mais sinérgica pelas empresas. Acho que a gente ainda se perde muito nisso. Então, você tem empresas que eu já trabalhei que tinha, sei lá, 20 BUs, 27 BUs. Cara, cada uma com um objetivo próprio, cada uma com um budget próprio, cada uma com... esperando os seus próprios... espelhando, né? E querendo os seus próprios objetivos. Quando isso não está aliado num OKR geral de uma empresa, então você imagina, eu estou lá na minha área de, sei lá, de um produto financeiro, de câmbio que seja. Eu estou lá olhando a minha área, eu estou preocupado com o câmbio. Eu não estou... Como isso se encaixa? Se a empresa não tem muito claramente definido como isso se encaixa na estrutura completa da empresa, você concorda que tipo, eu começo a criar silos de fato, eu começo a criar microempresas dentro dela. E aí, cada produto tem um PNL diferente. Tem produtos que são mais relevantes financeiramente para a empresa e tem produtos que têm mais margem. E aí, na hora de... começa a virar uma guerra comercial. Então, pra gente, por exemplo, de revenue, de CRM, a gente começa a ficar maluco, né? Começa a ficar doido. Porque toda hora chega algum stakeholder falando, não, eu preciso comunicar meu cliente, eu preciso comunicar meu cliente.
E ao final, e aí respondendo também um pouco da sua pergunta, chega eles com esse monte de coisa, aí os caras, às vezes, de um produto que talvez não seja tão relevante para o cliente, ele tem dinheiro para querer fazer, ele tem dinheiro para aportar em comunicação, para mandar uma comunicação direta, ele tem dinheiro para te dar recursos para fazer isso. E aí você fala, pô, beleza. Como é que eu consigo encaixar isso? Aí parte do que você falou. Toda a minha experiência, cara, assim, de anos tentando encontrar um equilíbrio perfeito para o cliente de quantidade de mensagens, eu nunca acertei. Mas aí você consegue ver que Martech, né, dentro da Stack, hoje falando de IA, tudo, ele vem para ajudar nesse aspecto? Ela pode ajudar? Sim, tem que ajudar. Tirar o humano da frente e botar alguém para pacificar o tema e ver pelo resultado? Sim, mas isso é também parte de um pouco de cultura. Uma cultura de dados e uma cultura de relevância. Porque ao final, se você mandar 50 comunicações para o cliente, 50 por dia, e as 50 forem relevantes, ele vai aceitar. Ele vai achar legal. O problema é que a gente nunca acerta esse timing. Esse timing eu acredito agora muito fortemente, que vai ser muito mais facilitado com as metodologias de IA. Então, você tem agora muita tecnologia de inteligência artificial embarcada nos produtos. Então, isso vai ajudar muito na tomada de decisão. Mas ainda assim, ainda me falta nas empresas, e eu acho que uma consultoria ajuda muito nisso, por exemplo, de vocês, que consegue, ter uma área que seja o blind spot dentro da empresa. Então, ou seja, eu tenho área de produtos, eu tenho área de design, eu tenho área de comercial, eu tenho área de marketing, eu tenho área de eventos, de live marketing, eu tenho vários silos, vários marketings. Tem que ter uma área que olhe todos esses ciclos, todos esses touchpoints com o cliente, atendimento. Tem que ter uma área, que é revenue, na minha opinião, assim, para mim é o melhor conceito que a gente tem agora novo desses todos, é revenue operations. Você tem que ter uma área que consiga, olhar toda a cadeia e dentro dessa cadeia ele fala assim, pô, como eu tiro o melhor momento de falar com o cliente, como eu consigo o melhor momento de falar com o cliente, sempre rentabilizando a operação. Porque, afinal, é isso que importa. Como é que eu rentabilizo? Como é que eu agrado o cara do câmbio e o cara do cartão? Sendo relevante para o cliente ao mesmo tempo e mostrando para eles, para os dois, que tem espaço para os dois falarem em momentos específicos. E aí, ser de fato relevante para o cliente. Porque aí a gente aumenta a LTV, aumenta todas as outras coisas. Só que, assim, não existe uma fórmula mágica. Não existe assim, vai ser 10 disparos por dia, 10 disparos por mês, 1 por dia. Não existe isso. Todas as vezes que a gente tentou criar uma fórmula, todas, em todos os mercados que eu pensei, caiu o resultado. Foi pior do que o envio massivo. Foi muito pior. Tá vendo? Manda e-mail. E aí esse é o problema. Toda a área começa a falar, né? Não, manda um e-mail. Porque é fácil, né? Pô, na cabeça das pessoas, mano, só manda um e-mail, manda aí uma comunicação pro cara. Só manda da minha caixa, né? Eu falei, eu já cheguei em situações de falar, mãe, então manda da sua caixa, pra ver se... Não é tão... Não é uma ciência exata, né? Essa questão da comunicação com o cliente. É um processo de teste e reteste o tempo todo, assim. Você tem que toda hora, em todo momento, estar se provando, se testando. Eu acho que ferramentas novas que chegaram no mercado de Martech, que já tem algum tempo, inclusive, tem se falado muito, por exemplo, CDP, são ferramentas que ajudam muito nesse processo de ter um momento ideal, de você ter muito mais sinais, de você ter algoritmos bem mais estruturados, mas ainda assim tem uma questão cultural, então acho que tem uma questão cultural da empresa entender que precisa ter uma governança sobre isso, e isso é muito difícil por causa dos PNLs e por causa dos resultados, então a gente tem que criar esse tipo de coisa. E a gente, como Martech, nós profissionais de Martech, a gente precisa começar a mostrar para a empresa a importância do tema. Porque senão começa a se tornar é só mandar um e-mail, entendeu? E aí, como é que isso vai parar na agenda corporativa? Como é que o tema para de ser abstrato, para de ser modinha e vira realmente relevante para o negócio? Assim, ele vira estruturante. Porque até então ele é, né, um tema mais proprietário em áreas de negócio, de marketing, que a gente está falando de CRM, né? Até tecnologia às vezes tem um pouco, né? De falar, pô, isso aqui eu não reconheço isso. Né? Isso é lá do time de marketing. Né? E a gente tem inclusive visto essa discussão de que essas ferramentas ficaram tão grandes que elas começaram a sair do time de marketing e parar no time de tecnologia. Ficaram contas grandes, caras, né? E também começaram a entrar nesse meio do caminho. Né? Então, nessa construção, eu fico com dúvida como é que a gente faz para colocar isso numa pauta, mas de uma forma sem ser fluffy, né? Uma forma sem ser hype. Como é que a gente fala desse tema de uma forma estruturada na agenda executiva? Cara, assim,
as melhores oportunidades que a gente teve para fazer isso lá dentro das empresas que eu passei foi sempre mensurando o resultado. E aí, pô, parece simples, né? Mensurar o resultado. Na verdade, tem 2 passos muito cruciais que você precisa tomar nessa decisão. Tipo, atribuição de resultado. Então, como é que eu de fato atribuo? Então, escolhe uma atribuição de resultado e segue essa metodologia. Começa a doutrinar as pessoas nessa atribuição de resultados. Então, eu já passei por empresas que, tipo, era o clique final. Tinha gente que era last click. Tinha gente que era grupo controle. Grupo controle. Vamos fazer grupo controle universal, grupo controle de campanha. Vamos fazer, sei lá, topo de funil, porque aí o funil é de produto. Você pode ter N alternativas, mas de qualquer jeito, em todas elas, você precisa trazer um ambiente em que você consiga mensurar e você siga aquela metodologia e você explique essa metodologia para as pessoas. A gente, na XP, por exemplo, quando a gente começou lá atrás, a gente tipo, realmente era uma área de disparadora de e-mail, assim. Tipo, chegava os e-mails aí, errata para cima e para baixo, era uma confusão. Cara, recentemente a gente está olhando agora resultado por nível de produto. E aí é interessante que as pessoas começam de fato a olhar e falar assim, pô, tá fazendo diferença de fato para o meu produto. Tipo, eu consigo agora enxergar o resultado dela. Porque a partir do momento que você de fato mexe no resultado e não é só um disparador de e-mail, porque é isso que... Ou você tem 2 opções, né? Ou você tem empresas que são tão maduras que falam assim, eu já sei que dá resultado, não precisa mensurar. Não, dispara lá, vai dar bom. E tem empresa que fala, cara, é só um e-mail, né? Isso aí, quem tá vendendo é meu vendedor na ponta, quem tá vendendo é meu consultor, quem tá vendendo sei lá, é o atendimento, é a loja, né? Quem é varejo. Sempre tem sempre tem alguém que finaliza essa venda. E ao final, vamos ser sinceros, todo mundo, o organismo da empresa participa da venda, não é só a área de vendas. Não é só a área de marketing. O jurídico participa porque desenvolveu o produto, o time de tecnologia, o time de segurança da informação, todo mundo participa daquela pequena venda do produto. Então, se você atribuir resultado para uma única área, teria que para ser da empresa inteira. Então, quando você define muito claro uma atribuição de resultado para o seu negócio, você muda patamar, porque você começa a criar comportamentos. E aí você consegue saber se você está indo bem ou não. Se você não fizer isso, eu acho que fica muito difícil mensurar o valor das coisas, né? O valor do por que eu vou gastar numa ferramenta, ou por que eu vou ter uma área dessa, por que eu vou reestruturar uma comunicação dessa, se eu não sei nem que resultado que vai dar. E é nesse momento aí que entra RevOps, ou seja, continuando aqui as nossas siglazinhas do Martech, né, que a gente adora. O que é de fato RevOps, né? Você que, na verdade, né, tinha essa cadeira lá no XP e passou, enfim, em outras empresas também com esse tema. O que isso significa? É RevOps que vai responder esse tipo de pergunta, que vai definir quais vão ser as métricas que a gente vai seguir, como é que vai ser o modelo de atribuição, ou se não vai ter modelo, vai ser só last click. O que isso diz de fato e se é essa área que vai ajudar as empresas a tomarem decisões sobre plataformas, sobre modelo de comunicação. Perfeito. Como é que funciona isso? Cara, RevOps, assim, acho que é muito importante, assim, muitos líderes, inclusive grandes executivos, ainda se confundem muito e querem... A gente quer muito a tendência de querer colocar pessoas dentro de caixinhas. Então, se você mexe com tecnologia, você é da área de tecnologia. Se você é tem que ser marketing. Se você é design, sabe fazer uma peça bonita, você é design, tem que estar em UX. Então, você tem que sempre estar em algum lugar, você tem que sempre ter uma caixinha, você tem que sempre ter um rótulo. A área de RevOps, assim, de todos os estudos, tudo que a gente discutiu no mercado, é muito forte lá fora, tem bastante gente aqui já falando no Brasil, tem algumas empresas que adotam já. Mas, assim, a melhor definição para mim da área de RevOps é uma área que é especialista em unir as áreas. Então, principalmente, são 3 grandes áreas que ela une. Então, praticamente, atendimento, marketing e comercial. Então, e aí, o que você fala? Qual que é o problema? Esse problema existe até hoje. Existe dentro de squads, dentro de UBUs, inclusive. Mesmo na metodologia ágil. Você tem o comercial, ou o cara da ponta, ou o produteiro, querendo, eu quero fazer uma comunicação com o cliente assim, quero vender meu produto assim. A pessoa tem um desejo. Só que na hora de ela passar para alguém de tecnologia esse desejo, ela fala, cara, eu quero esse copo aqui, tá? Eu quero um copo. Cara, beleza, tecnologia. Aí o cara do copo, ele faz um copo sem buraco para colocar água. Fala, mas você não falou que era para tomar água? Aí começa, né? As sprints, os debugs, começa. Aí começa, não, vamos fazer, refatorar. Aí começa Spike, todas aquelas metodologias para fazer uma coisa. E aí você tem uma área que está entre as duas, que entende o negócio,
Então eu entendo o que ele tá falando. É um intérprete ali entre as áreas. Né? Eu Fazem entendo, elas se comunicarem. eu entendo ele e eu consigo transformar isso em tecnologia em ação. Então, o perfil das pessoas da minha área, geralmente são pessoas que entendem do negócio, elas sabem do que quando o cara tá falando, ela sabe quando o cara tá falando assim, pô, eu tenho aqui um fundo pra gente vender, como é que a gente distribui ele? Ela sabe como é que ele vai distribuir, por que canal, como vai se funcionar, sabe que tipo de retorno que vai ter esse tipo de fundo. Então, ela tem uma noção técnica de comercial do produto. E ela sabe, pô, se ele vai vender esse produto, esse fundo para um B2B, eu sei que eu vou ter que usar a plataforma XYZ, eu vou ter esses sinais, eu vou ter esse tipo de... Então, ele começa já a pensar numa estruturação de tecnologia pro time. Aí vai ter coisa que o time de tecnologia vai fazer, tipo, em back-end, que a gente chama de hard tech, né? E tudo que for low tech, essa área mesmo consegue ir debugando, porque é dentro da própria ferramenta, né? Então, você pega, é dentro de uma ferramenta, por exemplo, vou dar um exemplo, uma ferramenta de CDP. Pô, dentro de uma ferramenta de CDP, você tem uma ferramenta de CDP que ela é N sources com N destinations, ou seja, você tem um monte de fonte de informações que se consolidam dentro de um profile e aí você pode distribuir para vários canais. Antigamente, como é que eu fazia? Eu ia lá, segmentava com uma área de DBM, pedia para o cara de banco de dados me subir uma tabela, esse cara de subir uma tabela no Lake, eu pegava com o cara de DBM, pedia uma base para ele, passava os parâmetros que eu queria da base, ele nem fazia ideia do que eu estava fazendo, para quem que eu ia vender, ele não fazia nem ideia. Aí ele ia lá, dava um select from, né, no SQL, no Teradata, onde for, não importa, em qualquer sistema de banco de dados, me dava a base sei lá, no Excel da vida e tal, eu subia no sistema e disparava a comunicação, né? Subia na Data Station e era assim, né? Antigamente, talvez para você, né? Porque, vamos falar real, hoje em dia, isso daí é uma prática comum em muitas empresas, não importa o tamanho. Mas aí tem um ponto, né? Isso é para todo mundo precisa ter uma maturidade complexa, né? Para poder, por exemplo, eu preciso ter uma alta capacidade de segmentação, porque tem empresas às vezes que, puta, esse é meu produto, eu lanço um produto uma vez por ano, esse é meu público, esses são meus canais, é uma questão muito mais de adaptar o conteúdo do que fazer grandes segmentações, né? Então, às vezes, a gente vê também um pouco dessa conversa. Eu preciso de uma CDP. E essa é a pergunta que a gente fica fazendo o tempo todo aqui. Será que é para todo mundo? Né? E como é que você discerne isso? O momento de evoluir, né? Sendo que às vezes eu poderia ter uma pessoa fazendo. Cara, resolve. Ele fez a query, subiu, disparou. Acabou. Né? Mas qual que é o momento que a necessidade de se evoluir e se engajar aí, né, na sopa de letrinhas do Martech, ela aparece? Cara, tem os níveis de maturidade das empresas são muito complexos, assim, porque como é um sistema muito amplo, você imagina que eu tenho, então, por exemplo, CDP de novo, né? Tenho N sources com N destinations. O que eu tinha que fazer antigamente? Eu tinha que pegar essa base e falar assim, pô, eu quero mandar pro Instagram. Aí tinha que pedir, pegava o arquivinho, subia no Instagram. Agora não, a mesma base eu preciso mandar agora para disparar e-mail. Outro formato, né? Porque Instagram é um formato, e-mail é outro formato. Agora eu preciso mandar para push, outro formato. Aí eu tinha que toda hora configurar ou subir arquivos totalmente diferentes em 3, 4 plataformas. Eu tinha que ter uma equipe dedicada para isso, uma equipe estruturante para isso. Quando você fala nesse nível, por exemplo, é para toda empresa? Não sei se é para toda empresa, acho que não. Mas assim, certos temas, por exemplo, uma CDP, não é sobre questão de maturidade da empresa em si, mas do negócio. Então, você imagina assim, ó, qual que é o maior benefício da CDP hoje? As pessoas entendem errado a maioria das vezes, por exemplo, numa CDP. Elas acham que vai ser um consolidador de dados. Você vai jogar todos os seus dados lá desestruturados, ela vai magicamente consolidar tudo. E você vai, nossa, arrumei meu... Não, isso é banco de dados, isso é MDM, isso é outras plataformas, isso a informática faz muito bem, outras empresas fazem muito bem. Cara, isso é outra coisa, não tem nada a ver. Na verdade, você pode ter uma base no seu lake muito bem estruturadinha e você, concordo com você segmenta ela, joga numa plataforma de disparo de comunicação e vai funcionar bem. A beleza da CDP é você ter o offline com online, então você tem um streaming, então você tem eventos, abandono de carrinho, tudo numa mesma plataforma que vem pelo... dá para pegar o Kafka, dá também para fazer direto, só que aqui você tem o consolidador de informações offline, informações online, então você junta os dois, segmenta e distribui para qualquer canal. A point click. A point click. Então, cara, assim, ó, quando eu vi a primeira vez, assim, a plataforma funcionando de fato,
Faz uns 3, 4 anos, assim. Tipo, que a gente escutava muito, né? Funciona, é legal, mas ninguém nunca tinha feito, né? E a gente fez há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio. Cara, quando eu vi a pessoa arrastando de verdade as caixinhas, eu falei, não, aí mudou o conceito. Porque eu tinha sempre que ter alguém fazendo o query. O cara errava um sinal de... Era pra cá, o menor. Cagou minha query, disparei comunicação pra um monte de gente, aí tô fazendo errata depois de e-mail, errata de push, ou tendo que assumir algum tipo de oferta que eu fiz que não era pra aquele público. Então agora é muito mais simples. E aí, imagina, eu tinha às vezes 20 caboclos que ficava ali fazendo query, e eu tinha 30, 40 caras fazendo estratégia e pedindo... Então, era um funil. Eu sempre afunilava a minha estratégia. Acho que em várias empresas que vocês passam, deve estar assim até hoje. Tipo, você tem uma fábrica, né, chamada, e você tem uma área de negócios. Cara, essa área de negócios toda poderia estar segmentando com uma CDP. Toda. Você não precisa mais dos 20. Esses 20 você pode transformar em outras coisas. Inclusive, você pode pegar os 20 e fazer novos negócios, novas coisas, novas estratégias. Agora, não. Quando a gente dá... Para mim, a CDP e qualquer ferramenta de Martech, a CDP, os analytics, o desdobramento de campanhas, que a gente fala bastante, né? O desdobramento de KV, de design. O que eles fazem? Eles não só geram produtividade, mas geram poder, engajamento para a pessoa que está na frente, né? Com o stakeholder fazendo a linha de defesa. Tanto que a nossa área lá estava se estruturando para não ser mais uma área operacional especificamente, mas uma área consultiva. Ela ia construir arcabouços para as pessoas construírem seus próprios negócios dentro de guardrails, dentro de playbooks muito claramente definidos, mas que dentro daquelas 4 linhas a pessoa pode fazer literalmente o que ela quiser. Então, quando você pega uma CDP, por exemplo, de qualquer um dos fornecedores hoje, assim, dos grandes, né? Você pega uma Adobe, uma Salesforce, uma Insight e tal, você pega a CDP e você consegue lá construir sua segmentação e consegue... Você deu um poder pro cara que ele não tinha. Que ele dependia de abrir um briefing, de mandar para uma fila e de depender de uma pessoa que não está no negócio, não está inserida, ela não está lá no squad, discutindo com o stakeholder, vendo o PNL do produto, ela não está lá. E aí, como é que essa pessoa consegue melhorar esse tipo de segmentação? A gente tem muito mais ganho quando a própria pessoa que está fazendo estratégia, ela organiza a estratégia, ela faz de fato, ela operacionaliza a estratégia, a gente tem muito mais ganho de qualidade, de assertividade do que uma pessoa que está numa fábrica fazendo, né? E aí você não tem muito que culpar a pessoa que está lá, que, não sabia que, tipo, o seguro de casa e seguro de vida, às vezes o cara não faz ideia que os dois são 2 seguros totalmente diferentes, assim, que não tem um nada a ver com o outro, entendeu? Era uma coisa que costumava ter muitas idas e vindas, porque o briefing não estava exatamente claro para a pessoa que estava construindo a query. E daí, quando o cara foi avaliar a audiência, a pessoa de negócio, né? Avaliou a audiência, putz, não, mas eu tô vendo um monte de nome que não deveria estar aqui, porque eu já conheço de cabeça, eu sou do negócio, conheço. Enfim, o que você vê assim, de ganhos até em time to market, né? O que a gente consegue ganhar tendo uma plataforma dessa? Ou seja, a gente está aprimorando cada vez mais o stack de Martech. E eu vou fazer só uma provocação aqui, que eu lembro quando a gente estava no começo ali do projeto de implementação de XP, você comentou comigo, cara, eu não preciso de uma CDP, né? E acho que realmente não, na verdade, né? Ela não faz nada de novo, nada que a gente não tenha a capacidade de fazer com um sistema de cloud, seja Azure, Google, Amazon, não importa. Mas da mesma forma que a gente também, se você for pensar, não precisa de um CMS, né? Essencialmente, eu sou developer, né, de essência. E há 20 anos atrás, cara, eu montava tudo que é tipo de sistema usando HTML, JavaScript e ASP, nem .NET, né? Sim. Então, precisa de um CMS, precisa de uma CDP, eu preciso estar cada vez aumentando o meu stack de Martech com plataformas que são robustas e muitas vezes caras, né? Como é que a gente prova o valor de tudo isso? Qual que é a sua visão, né, do que é realmente necessário? Cara, é assim, ó, de novo, maturidade. Às vezes você tem... Eu conheci empresas, assim, que aí não necessariamente eu trabalhei, mas algumas eu trabalhei, outras não, mas eu conheci empresas que o sistema delas de dados e de robustez era tão parrudo mesmo que, tipo, a CDP começava... Se ela não fosse bem empregada... Por isso que é o mais importante você ter essa visão de evolução, né? E aí, de novo, uma consultoria ajuda bastante você ter essa visão de evolução. Tipo, não é só onde você está hoje e o que você quer ter, mas é onde você quer chegar. Porque isso vai fazer toda a diferença. Porque assim, ó, quando você dá esse poder... Isso que você falou, a primeira fala que você falou, mas tinha muito problema, né? Do briefing, né? Cara, são áreas que geralmente se odeiam, tá? A área de operação com a área de negócio se odeiam. Se odeiam. Por quê? Porque os caras... É sempre a mesma coisa. A cara de negócios vai lá e
E sai na foto, faz a apresentação. Você tá fazendo trabalho bastante lá. E quem tá trabalhando mesmo é o cara Quem tá lá na cozinha e quem tá servindo. Exatamente, é o cara da cozinha, o cara que tá cozinhando e o cara que tá servindo na mesa. Tipo, os dois são extremamente importantes. Um é essencial e o outro é... Você entende? Um é essencial e o outro é importante. Os dois têm que fazer. Porque também quando o stakeholder vai na área de negócio, né, brigar com a pessoa, falar que tá uma porcaria o trabalho, vai falar pro cara de negócio. O cara lá da ponta não tá tomando calor também, não. Ninguém tá tomando calor lá. Tipo, chega lá... E aí você começa a transformar aquela história de meio de guerra mesmo. Porque aí chega o briefing, não tá com uma vírgula. Aí a gente vira... Aí essa área de operação virou meio uma área de tecnologia. Por isso que ela é vista em alguns lugares como tecnologia. Porque chegava uma coisa assim, não, volta pro começo da fila. Não, isso aí vai demorar agora 3 semanas pra sair. Tipo, você pede o que você falou, time to market, a gente aumentou, na primeira semana, a gente aumentou em 6 vezes a produtividade, velho, com o CDP. 6 vezes, a gente fazia 6 vezes mais rápido, cara. Então, assim, tipo, você imagina, é pegar 10 recursos e transformar em 60, cara. Tipo, da noite pro dia, assim, foi assim, transformacional, assim. E aí, de novo, pô, daria pra fazer isso com query? Daria. Pô, mas arrastar, eu não preciso ter uma pessoa especialista. O problema é a gente treinar essas pessoas, né? CDP, falei, é importante pra mim hoje, ela é muito importante. Mas hoje, por exemplo, pra mim, ela só faz sentido se ela tiver... Hoje, pro Fábio e pras empresas que eu passei, onde eu estava... Para mim, só faz sentido se ela tiver o stack com ela, pelo menos o stack de comunicação junto, integrado. Porque você ganha time to market. Aí faz sentido. Tipo, uma CDP por CDP só, ser uma CDP só por você ter uma CDP... Ela não gera retorno. Ela já não gera mais retorno, porque assim, tá bom, você vai fazer um 360, você pega, sei lá, tem empresas como Databricks, tá fazendo coisas incríveis, assim, pra ver 360 de cliente. Você pega as próprias nuvens, já estão começando a criar as próprias CDPs, que daqui a pouco você não vai precisar mais de uma CDP de Martech, assim, fora. Tanto que você vê as empresas tipo Adobe, Salesforce são as maiores, né? Já estão indo para um caminho de que a SDP é um meio só. Não é mais a essência, não é mais o fim. Tipo, não é mais o carro-chefe, né? Você vê que eles estão já vendendo pacotes de tecnologia, né? Tipo, quando você pega o Data Cloud, quando você pega o da Adobe, você pega processos que são interligados, porque senão não tá mais fazendo isso. Ela por ela só. Aí eu concordo com o CTO das mais antigas que vai falar, pô, isso aí eu tenho no meu MDM, eu tenho no meu banco de dados. Tem um ponto aí, que isso que a gente escuta bastante e às vezes é uma das primeiras objeções, né? Que você vai criar mais um silo de dados. Você vai começar a criar uma nova, né? Basicamente vai uma shadow, né? De uma operação que já existe. E aí, por que uma CDP, ela tem funcionado, ela é charmosa muito para essa área que a gente está falando, né? De negócio e tal. Mas por que não poderia usar isso em mais áreas da empresa, né? É difícil você falar da CDP conectada no atendimento. É difícil você falar, né, em outras áreas de negócio, né, espetadas ali, por exemplo, front de vendas, né, por exemplo, de um gerente, eu poderia conectar a CDP, mas normalmente isso vem depois, porque são sistemas... E normalmente o caminho é isso que você falou, puta, ele já nasce nativamente nos canais de ativação digital, que são os mais básicos ali, então você já gera valor. Perfeito. Mas como é que isso, né, começa a falar assim, pô, será que a CDP não deveria parar de falar que ela é só de uma área, né, de marketing, de CRM, de RevOps, né, de growth, e realmente não é uma coisa que serve para empresa. Serve para a empresa toda. Você Mas tem razão. a adoção, concorda que às vezes a adoção você fala assim, ela só está cilada, né? E aí que vem as perguntas assim, mas por que isso aqui quem está pagando essa conta é só e eu não posso usar essa informação aqui no atendimento? Porque ninguém se conversou no fim do dia. Mas talvez a forma como é vendido, o ponto de contato das fabricantes, né, normalmente não entram pelas áreas de tecnologia, quando a gente está falando de Martech. Apesar do nome ter tecnologia, marketing, mas elas entram pelos interlocutores de negócio e que querem curar uma dor. Mas como evolui essa conversa? Sim, mas mesmo às vezes por tecnologia você não tem esse nível de integração. Eu acho que ainda falta muita maturidade de estrutura de empresa, assim, para todas as empresas, assim, na minha opinião, assim. Realmente, assim, tem-se muito ego, silo e, cara, assim, pô, eu tô lá em Martech, pensa assim, vou fazer uma analogia. Eu tô lá em Martech, cheio de problema para resolver, cheio de produto novo para integrar, por que eu vou lá ajudar o cara de atendimento? Por isso que para mim, quando você começa lá em cima com os HRs muito claros para toda a empresa, e você ter muito claro quais são os objetivos da empresa, e esse objetivo refletir na meta de todo mundo,
Aí começa a doer em todo mundo. Por exemplo, quando que o NPS da empresa vai afetar o meu bônus, por exemplo? Aí eu começo a pensar mais em atendimento. Você concorda comigo? Tipo, se eu posso vender no atendimento? Se eu vender, talvez eu tenha já mais carinho por ele. Então você começa a falar assim, pô, como é que... eu vou dar um exemplo da XP que a gente estava. Pô, a gente integra a CRM, front do cliente com o CDP, a gente integra o produto app, então todas, tipo, as missões que a gente tinha dentro do app e outros banners eram todos via CDP, ou seja, então a gente conecta produto, a gente retroalimentava sistemas de produto, a gente retroalimentava sistemas de CRM, a gente retroalimentava canais digitais com a mesma CDP. Então, não necessariamente uma CDP, nesse caso, para a gente, funcionou como quase que um middleware, assim, em alguns casos. Mas por que eu não usaria o middleware, então, Fábio? Porque ela tá ali, ó, lembra? Dado offline, dado online. Os dois se juntam, eu tenho uma segmentação, muito mais específica, porque às vezes o evento vem, mas eu não sei exatamente se é o Bruno Stefano, qual foi a última compra dele, quanto que ele tem na conta, qual que deveria... Eu não tenho todos esses dados no evento. Às vezes é um evento de cartão de crédito. Teve uma recusa de cartão de crédito. Teve lá uma recusa. Você foi passar o cartão recusado. Pô, como é que eu te devolvo? Tá bom, recebi o sinal. Vi quem era o Stefano, onde ele tá. Pô, aí você tem mini aplicações. Você pode ter que pensar numa recusa para fraude, para resolver um negócio de fraude. Pô, será que o Stefano tá no Brasil? Não tá? Onde ele tá? Onde ele deveria estar? Será que ele fez aviso viagem e tal? Você pode fazer isso. Você pode ajudar ele falando exatamente por que foi recusada a compra. Às vezes você tem, né? Tipo, ó, pô, CVV errado, alguma coisa nesse sentido. Então você tá falando sobre... atendimento, então você está falando sobre atendimento, sobre fraude. Você pode, com uma recusa de compra, sei lá, como é falar assim, fazer um revenue em cima. Pô, da próxima vez, coloca o cartão na wallet. Pô, você paga com... Entendeu? Então aí você tem N estratégias com o mesmo sinal. Só que esse sinal, você pode fazer ele com Kafka, só que você teria que conectar todos os sistemas, cara. Agora, numa CDP, você está lá com o sinal e você configura a saída só. Então, você fala, vou configurar essa saída, e aí você faz a estratégia como você quiser. Então, o poder que você dá para um cara de revenue, um cara de marketing que está lá e poder falar assim, pô, se o cara ligar no atendimento bravo comigo, eu vou parar de mandar comunicação para ele querendo vender consórcio. O cara tá puto comigo, entendeu? Ele não vai querer comprar nada de mim agora. Então, tipo, como é que a gente consegue fazer isso? Só que você entende que, tipo, os objetivos das áreas, elas precisam estar mais em conjuntos, interligados. O cara de atendimento, ele não pode só pensar no TMA dele. Porque eu quero vender mais para esse cara. Eu quero que o cara fique... Tipo, eu como marketing quero falar com o cara. O cara de atendimento quer desligar o cara. Aí, tipo, como é que a gente chega no meio tempo? Os dois têm razão. Pô, vou dar um exemplo. A gente teve em algum momento que a gente começou a falar sobre atendimento digital. Pô, eu acho que o atendimento digital deve ser revenue, não deveria ser atendimento como um todo. Aí você fala, pô, Fábio, mas por que... Não, a gente deveria pegar os guarda-reios de atendimento e falar assim, meu, atendimento no WhatsApp e tal, tem que ter o meu teor de voz ali, meu jeito de falar. A mesma forma como o meu bot ou a minha inteligência artificial fala como venda. Ele deveria falar num tom único para a empresa, ter uma visão única. E aí, a partir do momento que eu tenho um processo específico, por exemplo, de atendimento, preciso ter a segunda via do cartão. Ou eu faço digital, autosserviço. Se o cara quiser ainda falar com o atendente, aí sim vai para o atendimento, para a área de atendimento normalmente. Mas você entende que essa parte aqui toda digital, eu preciso ter uma conexão um pouco melhor, porque senão eu vou me perder nessas conversas. Eu vou estar mandando, por exemplo, o cara tá bravo, o cara fazendo STVM, né? Tirando dinheiro da corretora, e eu lá falando pro cara de, sei lá, de CDB 102%. O cara, mano, a puta que pariu, né? Pô, estou aqui... bravo com vocês, com problema no cartão e vocês me mandando para eu comprar coisa. Não faz sentido, entendeu? E no fundo a gente volta, né, sempre acaba falando do mesmo tema. Eu acho que toda Martech, RevOps, enfim, o objetivo, por mais que a gente queira trazer receita para as companhias, é também trazer relevância para o consumidor. A gente está focando na experiência do consumidor. Não importa, acho que a gente está falando de CDP e agora, talvez CDP para nós aqui, acho que para o mercado como um todo não, mas para nós já está no fim do hype, né? Talvez estivesse mais hypado há 3, 4 anos atrás, agora o hype da vez aqui, a gente está, enfim, nem entrou no tema de AI ainda. A gente vai segurar porque vai sequestrar a pauta aqui. Pois talvez a gente devesse já, eu não sei em questão de time aqui, talvez a gente possa até fazer já um pivô aqui para falar um pouquinho de AI. E como é que
E vamos aproveitar essa oportunidade agora, pode ser? Pode ser. Já entrar, Assim, então... vamos só recapitulando. CDP, descendo no hype, né? E aí, em termos de personalização, né? Você trouxe muito esse contexto, personalização. E aí, como é que isso está conectando, né? No que a gente fala, como é que a IA pode, né, colocar a favor, né, realmente esse bem para o cliente, né? E que, basicamente, não é que vai substituir a CDP. Na verdade, ele vai empilhar um conhecimento que, cara, uma nova forma de trabalho. Mas e aí, né? Até onde isso é viável e quanto a gente já explorou? Essa é um pouco da minha pergunta, né? Até que ponto a gente já explorou todo o potencial do Martech que está instalado hoje e eu não olharia para IA? Até que ponto, assim, eu já conseguiria ser melhor do que eu sou hoje? Pô, excelente pergunta, cara. Assim, eu acho que todo mundo, tá? Todas as empresas que eu passei, onde eu passei, até hoje, todo mundo que eu converso, a gente faz muito mal ao mercado e a gente é bom no Brasil, tá? Assim, quando eu olho lá fora, é pior. A gente ainda faz muito mal feito o arroz com feijão. A verdade é essa. Cara, a IA, eu entendo os C-levels, eu entendo o mercado. Tipo, tem um hype da IA, tipo assim, se você não tá usando, você tá pra trás, cara. Se você não tá fazendo nada com inteligência artificial, você tá pra trás. Cara, a gente tinha trabalhado lá 2 anos e meio já com IA, com IA, né, generativa, né, porque inteligência artificial já tem algum tempo já, né, então, mas a linguagem natural, né, e o que a gente percebeu é que toda vez que a gente foi criar algo que era, tipo, muito, muito hypado, muito legal, não dava atração. Por quê? Porque ao final, cara, assim, hoje, né, na data que eles estão falando hoje, para mim a IA, para essas funcionalidades, serve muito mais como copilot das próprias ferramentas. Então você tem agora inteligências artificiais embarcadas em produtos que fazem muita diferença. Vou dar um exemplo do básico aqui, ó, do Excel. Pô, a IA do Excel te fala as fórmulas agora. Você não precisa decorar todas. Você não precisa mais ficar, pô, será que é o soma C que vai... Não, ele te fala já qual fórmula que você quer. Pô, legal, isso gera produtividade, mas o Excel continua lá. Eu continuo fazendo fórmula nele. Eu continuo usando ele para ser a minha planilha de tabelas. E aí você pega, por exemplo, uma CDP, pô, CDP é legal. Pô, a gente tinha, sei lá, 600, 700 campos na CDP já. Tipo, sei lá, 87 eventos em streaming. Pô, como é que eu pego isso? Como é que eu avalio isso todos os dias, de todos os clientes? Ou um comportamento, isso aí, uma inteligência artificial pode ajudar bastante. Mas você entende que a consolidação do profile e a leitura do on-off continua sendo feito pela CDP? Tipo, dificilmente você vai jogar todas essas informações dentro de uma inteligência artificial e ela não vai alucinar ou vai dar algum problema. Ou ela não te responda o que você quer exatamente. Cara, eu vou dar um exemplo que eu fiz muito recentemente. Eu fui para viajar, né? Tava na Europa e tal. E aí eu fazia muito roteiro no ChatGPT. Pô, legal pra caramba fazer ali, né? Sim. Pô, só que, cara, você pegava assim, tava claro, assim, porque eu tinha estudado antes também alguns roteiros. Você jogava a informação e ele, depende de como você conversa com ele ou como você se estrutura a pergunta, né? Que é o prompt, né? O famoso prompt. Cara, ele te dá ele te dá caminhos totalmente diferentes, cara. E a verdade, o caminho era para ir o A mais B mais C. Ele me dava A, aí mandava num Z, tipo, ou se não me dava, sei lá, pedia assim, me dá 5 coisas culturais perto de mim, tipo, pô, e não funcionava direito, assim. Ainda tem um caminho a se trilhar pelo que a gente espera dela. Porque é muito fácil, de fato, assim. Tem muita coisa que é Copilot que fica legal. Então, puta, numa ADO, por exemplo, numa jornada, numa ferramenta de MMH, né? Que você tem todos os canais digitais e você tem uma jornada que o cara começa com e-mail e tal. Pô, você sabia onde ele clicou, taxa de abertura, clique, ou qual que seria a melhor comunicação, quais foram os últimos 3 subjects mais acessados, ou quais palavras que mais impactaram, que mais tiveram retorno. Isso com a inteligência artificial vai fazer bem legal. Mas ao final, você vai precisar de alguém ali... E você vai precisar da ferramenta de disparo de qualquer jeito. Então, hoje eu entendo que a inteligência artificial embarcada nos produtos é o melhor caminho. Assim, toda vez que você vê, não, tem agora um assistente virtual que faz tudo sozinho. Cara, não sei se é isso que o consumidor quer, sabe? Você fala, pô, você acha que todo mundo quer um WhatsApp, um banco pelo WhatsApp? Eu não sei se todo mundo quer. Tipo, talvez você tenha algumas funcionalidades lá que façam sentido, legal. Mas todo mundo quer um banco inteiro, funcional por WhatsApp, por voz? Não acho isso
viável, entendeu? Então, do mesmo jeito da inteligência artificial, eu acho que é legal, acho que é bacana. Os agentes autônomos, eu acho que tem muito ainda a evoluir para as empresas. Acho que tem uma questão de produtividade muito alta. Acho que para produtividade, para certos assuntos repetitivos, faz muito sentido. Mas vejo ela muito bem, com muitos bons olhos nessas copilots que tem. Copilots da Microsoft, da Adobe, da Salesforce, que são muito legais, assim. Hoje a gente está praticamente numa corrida do ouro, né? Tá realmente, cara, o que a gente tem de startup e as startups, né? Quando a gente avalia startups que estão já com uma receita ali superior ou uma avaliação superior a 1 bilhão, das top 10, metade já tem tema de AI. Tá todo mundo correndo para querer embarcar AI no produto de alguma forma. Ou empresas de serviços, até com consultorias aqui, cara, como é que a gente oferece AI para transformar a vida dos nossos clientes e que eles possam usar isso mais para frente. Mas ainda quando a gente fala de empresas muito grandes, a barreira para startup é muito fácil, né? Enfim, elas vão testando e iterando, é muito simples. Mas quando a gente tem empresas nível enterprise que tem que lidar com uma série de questões jurídicas, legais, compliance, toda essa parte de risco e segurança da informação, que acaba sendo um aspecto extremamente crítico, é bem difícil, né? Elas são mais pesadas, elas são mais lentas para conseguir adotar esse tipo de tecnologia. Como é que você, enfim, sugeriria assim, para empresas que são grandes, que querem, e todas querem, né, começar a trabalhar mais com AI, por onde ela deveria começar? Né? Quais são os cuidados que ela deveria ter? Quais são os pontos que ela deveria estar olhando para começar a abraçar esse tipo de tecnologia? Pô, cara, assim, a gente fez vários modelos já, tá? De como funcionaria melhor trabalhar com IA dentro de uma enterprise. Você tem razão. Tem regulação, tem um monte de produto, tem um monte de coisa que você não pode falar, como, né? E, cara, o que a gente fez acho que tem 3 grandes pontos que foram legais, assim. Um primeiro foi ter uma área, não precisa ser uma área gigante, mas ter uma área que seja dentro de arquitetura, dentro de algum lugar, que consolide a inteligência artificial da empresa. Eu acho que a empresa precisa ter, essas grandes enterprises, elas precisam ter sua própria IA. Então, não dá para ficar usando uma IA terceira, uma IA que eu digo lógico, você vai usar um ChatGPT por trás, vai usar alguma das tecnologias por trás, mas que sejam um prompt, um consolidador, um ambiente seu, um ambiente interno. Local, né? Local. Não mandar, talvez, colocar um DeepSeek lá, Não. conectado diretamente online com a China. Não tem condições. Não colocaria isso. Não existe. Okay. Então, por quê? Porque a gente consegue saber exatamente qual conteúdo que está lá dentro, está em um ambiente estruturado, você sabe que ela não vai alucinar absurdamente. Então, você consegue colocar várias barreiras e parâmetros dela. Então, isso ajudou a gente bastante, tá? Segundo foi, cara, a gente usou a inteligência artificial para coisas muito específicas quando é aberta. Então, é para vender um produto A. Então, a gente fazia um bot para o produto A. A gente fez um bot gigantesco. A gente fez lá uma inteligência artificial gigantesca que respondia tudo. Caiu. Não alucinava, ela se perdia em contexto. Era uma porcaria. Então, a gente começou a fazer agora agentes específicos para cada coisa. E a gente não estendia, assim. Não era um negócio que ele ia fazer. Não. Era um agente para falar sobre cartão de crédito específico de um produto. Esse agente. Por quê? Porque a manutenção dessas informações são muito mais fáceis. Também, eu só entro dela contextualizado. Cara, o mais difícil da inteligência artificial é você trazer ela aberta demais. Pergunta o que você quiser. Perguntar o que você quiser realmente é muito amplo. Agora, você imagina você colocar uma inteligência artificial no meio de uma jornada. Então, você está vindo com um carrinho abandonado de um cartão de crédito, por exemplo, e você começa a colocar a inteligência artificial no meio ali, conversando com o cara. Ou num produto de vencimento de renda fixa, tá vencendo um produto dele, eu vou lá e falo, você não quer aqui um produto? Tem esses 3 produtos bons aqui para você, não sei o quê. Então, quando você contextualiza, dificilmente você perde a mão na inteligência artificial, então fica mais fácil. E o terceiro ponto essa mesma área que faz o guarda-reio dos produtos, ela tem um comitê para avaliar as ferramentas de Copilot. Não necessariamente preciso ter inteligência artificial em tudo quanto é lugar. Imagina assim, eu como empresa eu não quero usar a inteligência artificial, sei lá, da Adobe específica ou da Salesforce para fazer, por exemplo, investimento. Mas para quebrar uma peça de design faz todo sentido para mim. Para gerar uma imagem, eu não preciso ter a minha, né? Posso usar essa como terceira, como proprietária. Então porque a gente tinha muito problema nisso, né? A empresa, acho que tem várias empresas que você vai ver por aí no mercado, foi lá e tirou o acesso de todo mundo de inteligência artificial, ninguém mais pode acessar nada, né?
Não pode fazer nada. Não, beleza que não pode fazer nada, mas, pô, vamos liberar esse produto aqui, ó, porque esse produto só faz isso, ó. Então isso foi ajudando, a gente foi liberando os produtos aos poucos, assim, porque antes era tudo aberto. Isso é o que aconteceu, na verdade. Bloqueou tudo, porque, enfim, é o medo do novo. E assim, e você não tem governança, os guardrails é uma coisa, por exemplo, você vai ligar, né? Você precisa de um contato para botar o OpenAI na tua empresa, por exemplo. Liga no Brasil, tem estar no Brasil? Não sei. Para quem que eu ligo? Se der problema. É diferente de uma Microsoft, você vai lá, tá no Copilot e tal, você tem para quem ligar, você tem suporte, tem assistência, você tem. Então, e é o primeiro passo, puta, é um negócio novo, bloqueia. E aí vai liberando de acordo, e isso eu acho que é complexo, né? Porque você não faz o que você falou. Puta, você está colocando, né? Qual que é o problema que eu quero resolver? E aí vem a solução, né? E o pessoal IA às vezes já vem com a solução sem saber qual que é o problema, que eu já poderia estar resolvendo, às vezes, com uma árvore de decisão. E é isso que a gente começa a enxergar, que assim, falta maturidade? Falta. Tem hype. Mas como é que é, né? Para você colocar isso de uma forma corporativa que não assuste e também não empolgue demais. Né? Os caminhos, por exemplo, na governança, e aí você dá um pouco da tua visão, né? Onde que como é que fica a governança de IA na empresa? Ela dorme aonde? Por exemplo, o WhatsApp, a gente também já viu no mercado, falou assim, cara, o atendimento tem, cobrança tem, o marketing tem, cara, todo mundo jurídico tem, todo mundo tem um acesso ao WhatsApp, mas quem que é o guardião? Na IA a mesma coisa, né? Quem que cuida disso? É um grupo? É uma área? Como é que você vê isso? Hoje, o que eu vejo, assim, tem duas opções para você fazer essa estruturação que acho que as duas funcionam muito bem se forem bem executadas. Uma é você ter um squad, uma guilda, a gente pode chamar de vários nomes, é você ter uma área multidisciplinar que cuide da história da IA. Um COI de uma IA. Você pode ter isso. Você pode ter um cara que porque IA tem várias aplicações também, né? Então, tipo, pode ter o cara que manja da linguagem, da codificação, do técnico, e tem o cara que manja da aplicação técnica dela. Tipo, pô, isso aqui pro jurídico ou pro RH vai funcionar bem, não, beleza. Então, você primeiro, ou você tem um COI, várias pessoas multidisciplinares, ou você tem uma área, praticamente, na minha opinião, deveria estar em arquitetura e em tecnologia. Isso deveria, de fato, que é a parte que estrutura a inteligência oficial da empresa, mas o conteúdo, isso, aí você deixa as áreas plugarem baseado num playbook. Então, dos dois jeitos funcionam. A leitura que eu tenho é quase como inovação, né? Antigamente a gente tinha as áreas de inovação e parecia que só eles sabiam inovar, né? Na verdade, a inovação faz parte da cultura da empresa. É isso. Todo mundo, obviamente, você tem as pessoas que trazem, oxigenam, né? Tem uma velocidade diferente da empresa para oxigenar, aí tudo bem, mas não fica, né? A IA é a mesma coisa, a preocupação é essa, pô, tem uma área de IA, né? Então todo mundo não pode usar, só ele que pode usar. Então, eu acho que é a diferença, né, de lidar isso, né, agora com novidade. Mas o que eu tenho visto muito ainda é bateção de cabeça, começando no primeiro passo. Como é que eu boto esse negócio para não ter vazamento de informação? Como é que Perfeito. Não conseguimos ainda nem superar isso. Sabe qual é o problema? O problema, assim, que eu vejo muito, é muito engraçado isso. Principalmente, não sei se... Não tem idade, maturidade, não tem isso, tá? Mas é impressionante como qualquer um hoje em dia é especialista em inteligência artificial e virou gerador de bots, tá? Ou de agentes autônomos. Então, tipo, não, isso aqui eu consigo fazer rapidinho. E, cara, eu via coisas lá nas empresas que eu passei que, assim, absurdas, assim, tipo... O cara montou realmente um processo inteiro com automação, com bot. E eu falei, cara, mas... Você não pode fazer metade do que você fez, cara. Tipo, sabe? Fugia. Porque assim, ó, sabe qual é o problema? Você vai querer fazer uma coisa estruturada, certo? Então, eu tô lá em tecnologia, ou em qualquer outra área. Se eu quero fazer uma coisa estruturada, cara, eu vou estudar as bases, eu vou entender o que tipo de conteúdo vai subir, eu quero ler as coisas. Tipo, vai demorar, não vai? Vai demorar. Porque o cara tá lá imagina, lá na área de comercial, querendo vender, querendo gerar lead, e você lá pensando no compliance. Ele tá cagando pro compliance, cara. Ele tá preocupado com a meta dele, que vai chegar dia 30 e ele não quer receber. Então, ele vai criar um modelo dele, um robô dele e vai fazer lá. Então, assim, concordo pra caramba com você, tem esse nível, mas, cara, só tem um jeito de se fazer isso de forma consistente. De verdade, assim, a gente já tentou fazer assim, meio que bumba meu boi, cada um faz o seu e diz o que Deus quiser, lá na frente a gente dá um jeito. A gente já tentou, só deu problema. Então, assim, pra gente, assim, ó, a segunda versão sempre foi a melhor. Qual que era a versão?
os caras ou de arquitetura, ou de tecnologia, ou de uma área de inovação, se tiver, mas eles constroem o guarda-reio inteiro. Então, eles colocam todas as regras, tudo que não pode, a estruturação, a governança, qual que vai ser os modelos que vão ser utilizados, qual tipo de ferramenta por trás que vai ser conectado, libera a documentação com as APIs, o que a gente pode fazer, e cada área de negócio consegue ir trabalhar a sua frente nesse sentido. Então, isso para mim facilita bastante. É a mesma coisa do WhatsApp, cara. Assim, pô, o WhatsApp tem uma regra certa de como... Não tem, cara. Assim, eu já vi gente com um WhatsApp e funcionava legal, e já vi gente com 25 e funcionando, 25 números e funciona. Por quê? Porque às vezes o cara contextualiza o WhatsApp no momento certo, ou porque aquele WhatsApp serve só para aquilo especificamente, as pessoas se acostumam com aquilo, ou as pessoas só procuram para atendimento. Então tem algumas coisas que são muito específicas, por exemplo, o WhatsApp para vender, você já procurou um WhatsApp para vender? Para vender, assim, tipo, automaticamente você fala assim, não, você entra no site, aí você vê lá o WhatsApp, você baixa o WhatsApp e começa a vender, né? Mas você não tem um WhatsApp salvo no seu, de todas as vendas, tipo, da Americana, você não vai ter um, sei lá, sei lá, da Magazine Luiza, da vendinha da sua esquina, não. Você entra no site em algum lugar e pega só naquela hora. Então, tipo, é bem contextualizado os números de WhatsApp. Então, você poderia ter, de fato, vários. Lógico que você não pode criar centenas que você, de repente, não sabe mais o que ele está falando. Agora, olha que legal. Você pode conectar um único bot, uma única inteligência artificial em todos eles. Dá pra fazer isso, tipo... E contextualizar. Então, e contextualizar. Então, tipo, eu sei, tipo... Mesmo que eu tenha 20 números, eu sei que o número de atendimento falou essa última conversa com o cara e eu vou partir desta conversa aqui. Então, eu consigo ter esse tipo... Por isso que eu te falei que é... Cara de RevOps para atendimento, vendas e comercial faz tanto sentido. Por quê? Porque ela é justamente essa cola que gruda essas áreas e fala assim, pô, mas você tá pensando aqui no WhatsApp para atendimento, que no final do... Se o cara der 5 estrelas no atendimento, o que eu vou fazer? Pô, eu já vou fazer uma oferta com o produto dele. Pô, já vou tentar fazer aqui um cross-selling, vou tentar fazer um final de funil. Pô, vou tentar aqui vender um produto para ele. Ou o cara entrou, um básico, tá? O cara entrava e falava assim, pô... E com inteligência artificial por trás e com tudo isso. A gente fez esse teste. O cara entrava para falar que, sofreu uma fraude no cartão. Aí, pô, sofreu uma fraude no cartão, pá, não. Aí, no final da conversa, se ele foi bem atendido e resolveu a fraude dele, tipo, ele estava satisfeito com o atendimento, ele falou, cara, mas você sabia que você podia nem ter nenhum tipo de preocupação dessa se você fizesse o seguro Pix aqui, o seguro... Já emitiu um seguro, cara, pô, faz contextualizado pra caramba, pô, faz muito sentido. Então, quando você contextualiza, talvez, quando você tem essa área que cola todas as outras pontas, facilita. Cara, mas é um exercício diário, tá? É muito cultural, vou estar falando assim. E eu acho que, de novo, vou sem puxar saco, mas de verdade, quando você tem uma pessoa de fora olhando para essas coisas, acho que faz muito sentido. Por isso que eu gosto da consultoria, por isso que eu gosto da Lima, às vezes, porque nesse ponto da Lima, a Lima é muito legal. Ela consegue ver o 360. E aí você começa a pensar, pô, aqui talvez eu não preciso mexer. Pô, talvez aqui eu preciso falar. Ou talvez, como é que o mercado está funcionando? Eu acho que falta muito o mercado se conversar. O mercado se conversa muito pouco, cara. As pessoas têm muito medo de uma concorrência que não existe. A concorrência não é sobre como você faz, mas o produto que você vende, como você atende. Mas não, tipo, se você está usando tecnologia A, B ou C. E a gente não evolui nosso próprio mercado, né? E aí a gente fica nessa disputa eterna, maluca. E aí eu saio daqui hoje, vou para lá, para outra empresa, começo tudo de novo, cara. Eu já comecei, sei lá, 5 vezes todo o processo de novo, assim. Por quê? Porque cada uma tava num lugar, tava num ambiente, com um tipo de metodologia, entendeu? Deixa eu aproveitar aqui e pegar uma pergunta aqui que a gente fica batendo a cabeça aqui. Mas como é que você consegue contar pra gente? Imagina que pega a tua carreira aí, né? 24 anos e dá um shrink e pega assim, o que você aprendeu que tem um valor tremendo aqui, né? E que você daria, cara, valioso, um presente valioso pra alguém, né? Nessa tua carreira. Puta, cara. O que eu mais, assim... O que eu mais aprendi, e pior que foi recente, assim, não foi algo... Tá muito atrelado ao presente que eu trouxe, né, da pessoal. Vai falar já. Que a gente já fala, mas, cara, é engraçado. A gente falava muito na empresa, também de um líder nosso, que também a gente discutia muito, assim, é você reduzir a aba de Chrome da cabeça, cara. Às vezes, o que é reduzir a aba do Chrome? Comendo do Chrome? RAM. Você tá ali, cara, 70 assuntos ao mesmo tempo. Todo mundo querendo hypar alguma coisa. E, cara, a gente tem uma tendência a falar assim, não, eu sou produtivo. Não, eu vou trabalhar 14 horas por dia. Não, não, eu assumo. Porque, assim, a pessoa que fala, não, eu faço, né, tem uma tendência a ser mais bem vista, né? Não, pô, o cara sempre tá fazendo e tal. Cara, a gente abria as abas do Chrome. A gente tinha 70 iniciativas
e nenhuma acabativa. A iniciativa tinha, nossa senhora, a rodo. Eu abria 70 abas do Comedy. Eu não conseguia mais achar onde eu tava, cara. Cara, quando a gente aprendeu a isso... Tipo, teve reunião que um tacou coisa no outro, assim, nesse nível. Tipo assim, lá dentro. Assim, mas você vai fazer... E chegou uma hora que eu falei, gente, vamos escolher 3 projetos? 3. E ver se a gente acaba pelo menos 2. Pra acabar 2. Vamos escolher 3 bem feito, bem estruturado, bem testado, bem organizado, com foundation, com tudo certinho. Vamos fazer isso bem feito. Cara, depois que a gente descobriu isso, porra, mudou minha vida. Porque assim, em todos os lugares que eu passei, era muito tenso, assim. E a gente tem uma tendência de deixar sempre pro último momento. Então vai girando os pratinhos, vai girando o pratinho, vai girando o pratinho, vai girando o pratinho, vai girando o pratinho. Chega a hora que tem tanto prato que você fala, cara, eu nem sei por que eu tô girando mais os pratos. E nem só isso, olha que loucura. A gente demorava tanto tempo, às vezes, para fazer um assunto, porque tava fazendo tantos ao mesmo tempo, que aquele assunto já não perdia a validade. Não tinha mais sentido fazer. Cara, eu vou dar um exemplo. A gente tava fazendo um bot, na verdade, um agente para responder qualquer dúvida de produto interna. Só que a gente demorou tanto tempo para fazer, tipo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não, mas faz esse aqui também, mas faz... Que, tipo, os caras ou de outra área fizeram. Tipo, nem era deles, assim, eles fizeram e eu falei, tudo bem, cara, eu sou zero ego, zero. Ficou bom, me dá aí que eu uso, ou a gente vai trocar. Mas, tipo, já não fazia mais sentido. Os caras fizeram deles lá, eles começaram a tocar e tá tudo certo. Então eu perdi, sei lá, umas 30 horas de desenvolvimento, porque assim, agora, se eu tivesse focado, pelo menos nos meus outros 2 que estavam pendentes também, talvez eu tinha entregado um deles ao tempo. E a gente tem uma tendência a falar assim, não, vai dar. Deixa comigo. Super-herói. Não, super-herói é uma tendência de super-herói. Cara, esse é o pior cenário. Abrir a aba do Chrome, cara. Você abre a aba do Chrome, você começa a abrir 1, 2, 3, 4. Quem estiver escutando, ou vocês aqui, se tiver computador na sua casa, olha quantas abas do Chrome tem. Cara, eu até no Chrome de verdade eu aprendi a fechar. Porque eu falava, cara, eu começava a abrir. Tipo, vendo viagem. Abre. Eu já não lembro mais que cidade que eu tava. Eu falei, não, que isso, cara? Mas esse restaurante é da onde mesmo? Você começa a falar, mano, não, eu ia lá. Não, eu vou fazer isso. Aí terminava isso bem feito. E aí, nisso, você precisa falar muito não. E isso é difícil, cara. Quando você aprende a falar não, os não corretos, tem pessoas que não vão gostar no primeiro momento, mas elas vão aprender que mano, você tá fazendo aquilo porque é o bem comum. E tá tudo certo. E vai ser bom pra você, que tá lá, porque você não vai ficar saturado. Você não assusta ninguém. E você achando que, cara, você tem que trabalhar 14 horas por dia. Acho que ninguém precisa trabalhar 14 horas por dia. É que tem hora que não adianta você trabalhar 14 horas. Não vai, não vai sair. Não vai sair. E sabe qual é o problema? Eu falei sim pra você. Aí você chega o Bruno aqui e fala pra mim, pô, você pode me ajudar? Pode fazer? Sim. Pode fazer? Sim. Aí, pode fazer? Sim. Pode fazer? Pode. Aí, eu falei que todo mundo dava pra fazer. Um de vocês eu vou decepcionar. Pelo menos. Pelo menos um, vai. Vamos dizer que eu sou muito bom, vou só decepcionar um. E é só essa vez. Esse cara vai ficar puto comigo. Eu vou ficar chateado, porque, porra, eu me matei, entreguei pra 3 pessoas e ele tá puto. Acho que a gente também tá vivendo uma síndrome do TDA adquirido, né? A gente tá vivendo um mundo de informação ali que a gente realmente, cara, começa a entrar num ciclo de conectar temas e querer, né? E achar que tem realmente tudo vai fazer sentido, conectar. E às vezes o negócio é esse, né? Assim, você precisa... Qual que é a North Star Metric, né? Que vai te guiar da empresa ou na área, né? E assim, como é que você tira as métricas, né? Da vaidade e coloca as métricas de realidade, né? Que você precisa buscar. Mas é um exercício que você não vai sair hoje numa conversa de 15 minutos. Isso está no planejamento, tudo mais. Então, isso também acho que a gente tá com um desafio de colocar realmente onde a gente quer chegar. Enquanto a gente não define onde a gente quer chegar, as coisas vão entrando na frente. E acho que isso, a história do Chrome mas é assim, quero resolver o quê? Quero viajar. Então tá bom, eu vou clicar, de repente eu vou ver um banner de um tênis, eu vou clicar, mas peraí, eu tenho que terminar para viajar. Né? Então acho que tem essa dinâmica, né? Que a gente precisa se policiar. A gente demora muito para aprender isso, assim, né? A gente demora muito. Cara, eu lembro que eu conversava muito com o Fábio, né? O Peçanha, né? Daqui da Lima. E aí, lá no tempo de Carrefour. Cara, a gente passou, sei lá... É isso que eu te falo, o tempo de qualidade. Eu passei, sei lá, talvez 1 ano e meio conversando com ele. Só conversando. Sim, sem nenhum tipo de... Falando sobre estrutura, até pra chegar, pra ter esse norte. Pra começar a falar, não, a partir de agora eu vou começar a tomar decisão. Pra depois de ter começado e tal. Então você vê que, cara, às vezes
a sequência da conversa que você tem e a estrutura como você faz é tão importante quanto o resultado. E a gente tem a tendência de querer fazer tudo ao mesmo tempo, na hora. Não, não, deixa que eu faço. Não, 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 daqui eu faço. Aí, 5 minutinhos, né? Me dá 5 minutinhos aí. Não, você tem 5 minutinhos? Rapidinho, você tem 5 minutos? Não, não é 5 minutos. Primeiro que não vai ser cinco Essa é uma minutinhos. das 9 mentiras do mundo corporativo. Não tem 5 minutos, não existe. Vai ser 30, vai ser 40. É um problema que não é seu. Você vai ter que ajudar. Reunião, cara, tipo, pô, esse processo de falar não e de reduzir as abas do Chrome é um pouco sobre isso. Reduzir reunião. Cara, eu entrava em reunião que você entrava, tipo, sabe quando você entra, tá todo mundo assim no celular? Tipo, cara, é uma reunião que uma pessoa chamou pra dividir com você um problema que não é seu, que é dela, que ela precisa resolver. Aí ela entra numa reunião, chama todo mundo pra essa reunião, tenta resolver um problema que não é seu. Aí você fica aqui, caramba, mas que você quer que eu faça? E, tipo, não é produtivo. E aí que você começa a falar não, as pessoas começam a ficar chateadas. Mas aí você começa a organizar o tema. Cara, Uhum. é muito interessante isso, assim, tipo, quando a gente aprende ao que a gente quer e a gente consegue falar esses nãos perfeitos, pô, a gente evolui muito, assim, muito na carreira. É uma das coisas que eu mais evolui na carreira foi isso. Que você deixa de frustrar as pessoas e se frustrar, porque também quando você não entrega, você fica frustrado, né? Uma pessoa que tem a vontade de trabalhar, ela se frustra, né? E aí, pegando o gancho aí, acho que você traz um pouco do objeto que a gente pediu para você trazer, né? É, O essencialismo. Conta aí esse pra livro aqui. gente como é que isso Deixa se eu pôr aqui, ó. identifica. Acho que alguém dá pra ver, né? Não sei se dá pra ver. Sobe um pouquinho. Aí, ó. Aí. Cara, é muito sobre isso. É basicamente o resumo sobre isso. Quando eu li esse livro, eu falei assim, puta, cara. Assim, parece que te acorda para umas coisas assim que você vem num processo de sempre absorver, criar área e estruturar e tal. E esse livro, ele fala muito sobre, pô, e ele passa por essas etapas, né? O primeiro começar a falar não. Não, primeiro ele se sentia angustiado e, e, e desesperado, porque ele, não conseguia entregar nada, e todo mundo pedia, ele era cobrado o tempo todo. E aí você entra naquele síndrome de tipo, pô, eu não tô entregando, não tô fazendo, não tá acontecendo, porque você tá prometendo pra um monte de gente, você não consegue. Aí ele entrou na fase do falar não. É que eu fui adaptando algumas coisas, a aba do Chrome foi adaptado, tá aqui não, mas mas aí tem, tipo, aí você vem e aí ele começa a falar sobre os não, e aí as pessoas começaram a ficar com raiva dele. Pô, o cara não entrega. E aí depois elas começaram a observar que, tipo, pô, ele falava não, mas falava os não bem estruturado, consciente e tal. E aí ele começou a se organizar o tempo. Puta, cara, quando ele começa a ser. É essencial. É essencial pro negócio isso. Se não for essencial, cara. É aquela tática, não sei se já ouviram falar, tipo, você deixa o e-mail lá 2 dias na caixa. Se ninguém reclamar, você apaga. Já viram essa tática? Aham. Não, você não faz isso. Hoje em Vocês são dia não tem bonzinhos, nem né? como, Vocês né? são. Não, é, Mas hoje tem cliente, hoje tem. é isso, mas você entende, tipo assim, chega uma hora que, cara, é o mais. É a mais pura verdade, cara. Às vezes o cara só te mandou, mano, só pra, tipo, tirar dele uma responsabilidade que não é sua. E aí isso é. E esse livro aqui, cara, assim, é uma disciplina, tá escrito na capa, a disciplina da busca por menos. É fazer menos, mas fazer melhor. E eu acho que, lembra quando você falou assim, pô, como é que eu. Como é que a gente organiza tanto a tema, tanta siglazinha? Será que inteligência artificial, com tudo isso, será que a gente faz o. Não, a gente não faz o básico bem feito, a nós, o mercado, né? A gente não faz o básico bem feito assim ainda. Tipo, não é todo mundo. Você fala assim, quando você pega um mercado extremamente maduro, bem estruturado, você tá todo mundo já num nível assim. Pô, não, não tá, no básico não tá. Então, quando você busca fazer menos, pô, você começa a criar alicerces e bases para você de fato começar. Aí depois você extrapola, você consegue fazer mais. Então esse livro me ajudou muito, assim, me ajudou bastante. Eu ainda que tenho um problema de realmente de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, de muita energia e muita disposição, quero trabalhar e meu, para mim me matava assim. Eu cheguei a chegar, você chega uma hora que você fica, né, com burnout assim, fala, caralho, eu não tô sem entregar nada, tal. E aqui você consegue, tipo, pensar de fato como se organizar, como se organizar. Então é um livro assim que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo tem que ler esse livro aqui para mim, deveria ser básico da vida. Muito bom. E esse daqui, na verdade, já é nosso, né? Esse é de Então. vocês. Aí, ó, que maravilha, então, ó. Maravilha, obrigado pelo presente, Fabião. Então Agora temos vai ter que aí ler e leituras. organizar esse essencial, né? Exato, para a gente conseguir cada vez ser mais eficiente, na verdade, né? Porque a eficiência não é só o quanto que eu consigo né, produzir, quantas tarefas eu estou pegando para mim, e ainda mais agora com AI, justamente a gente se sente super-homem, né? Não, putz, você levava isso aqui 3 dias para fazer agora com AI e faço em 5 minutos. Não, pode deixar comigo.
a gente entender que não é bem assim, Exato. né? Se eu fizer com AI, tá bom, posso entregar um negocinho ali mais ou menos, mas como é que a gente faz para realmente envelopar, ou seja, né, colocar o lacinho ali, a caixa de presente para realmente ficar um Perfeito. produto finalizado. Para encerrar, queria fazer uma pergunta aqui, também um pouco nessa linha, né? O que que você evitaria de hype nos próximos 12 meses? Pô, excelente pergunta, né? Essa foi da curadoria, tá? Puta, nos próximos 12, evitar de hype? Fala assim, putz, não cai nessa. A gente, obviamente, tá falando de estamos falando, cara, mas assim, tenta Dos hypes que conectando, já conectando em existem, no Martech, caso. né? Então, assim, o que que você tá vendo? Fala assim, putz, mas calma, ainda não é hora. Ainda, ou evita. Não é que é ruim, mas talvez ainda não é hora de ver. Ou então, tipo, você já caiu na cilada e fala, cara, não vai. Cara, eu ainda acho que você fazer projetos de inteligência artificial sem nenhum objetivo claro, e um objetivo claro, ou de redução de custo, ou de vender mais, não faz sentido nenhum. A gente gasta muito dinheiro, muito desenvolvimento, por algo que não vai ser bem feito. Então, cara, o primeiro bot que a gente fez de inteligência artificial, a gente deu para um outro técnico de outra área falar, cara, tenta quebrar a inteligência artificial. O cara quebrou em 2 minutos. 2 minutos a inteligência artificial começou a xingar a própria empresa que a gente tava. Eu falei, pô, não, tem alguma coisa errada, cara. Então você demora muito, você gasta muita energia pra, tipo, deixar aquele. Ainda mais se for aberta para o público. Se for pra dentro de casa, acho que é muito melhor, né? Uhum. Mas se coisas que são abertas para o público. Assim, eu evitaria, eu como empresa hoje, se eu falar no próximo, eu evitaria qualquer inteligência artificial aberta a público, cara. Qualquer uma. Boa. Qualquer uma. Porque assim, não faz sentido. A uma árvore de decisão vai funcionar muito melhor para aberta a público. Vai resolver o problema, vai. E, Você vai ter tipo, controle. você vai ter controle, ou você tem que ter uma área assim, tão grande de inteligência artificial, com tanta gente responsável. Você pode ver, os caras estão sendo contratados aí na Meta e tal, por preço de Neymar, cara, assim. Não é um negócio assim, simples de fazer. Parece que a inteligência é tão simples, né? Você joga um ChatGPT, joga lá, ele responde. Não é simples, cara. Quando você tá por trás desenvolvendo o produto, é muito complexo. E aí, às vezes, a gente quer fazer um negócio que, tipo, cara, ele vai responder qualquer coisa e o cara só queria, mano, eu só quero a segunda vez do cartão, cara. Eu só quero isso. Eu não só, só se eu apertar aqui funciona? Funciona. Tá bom. Ou se não, eu não queria nem pedir isso. Imagina se você mandasse essa segunda via automaticamente pra mim, por e-mail. Ó, que legal. Tipo, às vezes nem precisa, entendeu? Então, entrar nesse hype gigante, eu acho muita cagada, tipo. E sabe onde que tá uma pegadinha que assim, a gente vê pouca gente falando, dos economics, de escalar uma operação de IA para customer facing. É uma coisa você estar aqui no sandbox, uma coisa dentro da tua empresa, uma coisa que você está controlando, é só centavos para cá, os tokens, tudo mais. Mas a partir do momento que você abre isso, né, e começa, e cada requisição é um token. E assim, é pouca gente falando sobre a viabilidade financeira versus retorno e como calcular. Igual lá no passado o pessoal aprendeu a falar de cloud. Pô, cloud ficou caro, em dólar, tal, volta lá, dá dois troços para trás, vai para on-premise, né? Essa conversa de IA ainda não chegou. E só que a hora que ela vier, vai gerar uma outra, né, um outro questionamento. Será que eu preciso ir, de novo, árvore de decisão? É isso, é isso. A gente teve um cara que ficou 9 horas, 9 horas. Uma pessoa de verdade, não é teste nem nada. Uma pessoa que ficou 9 horas conversando com a nossa inteligência artificial. Token, token, Num token, dia. token, token, token. Não, ele tentou quebrar ela. Ah, aham. Eu acho que ele tá querendo. Mas ele ficou 9 horas mandando token, cara. Aí você imagina, começa a ter esse tipo de coisa. Tipo, vira um ChatGPT. Você viu que o custo que era do ChatGPT só de você falar bom dia, ChatGPT lá, tipo, ou muito obrigado, era um custo altíssimo. É um custo altíssimo você falar, lembra que tem a piadinha, ó, esse cara agradeceu a gente quando tiver a, né, a revolução das máquinas, tipo, ó, esse cara Eu quero ser amigo. ele era meu amigo. Mano, esse negócio de mandar muito obrigado pro ChatGPT, tipo, aumentava o custo não sei quantos milhões, assim. E é sobre isso mesmo, economics, cara. A gente esquece muito dos economics de tudo, cara. Porque, assim, dilui. Dilui ali na empresa, tá todo mundo hypado, né, os Comex da vida, os conselhos, tipo, não, a gente tem que estar na área da inteligência artificial. Mas por quê? É Pra solução quê? para Uhum. tudo, né? O economics, enfim, é um ponto extremamente relevante porque putz, pode te, né, te representar uma continha no final do mês ali Sequestrar. que é complicada. Mas para mim, realmente, ainda a principal questão é, quando você está pensando em colocar um AI que seja client-facing, como é que você garante que não vai ser quebrado, que ele não vai começar a falar mal da empresa, que ele não vai começar a xingar o teu cliente,
Porque tem até desafios de segurança, enfim, mesmo as empresas que estão desenvolvendo IA, elas mal entendem IA. Como é que nós aqui, que nem somos do meio, a gente quer fazer e colocar uma solução e achar que, putz, não, todos os meus guardrails, meus guidelines aqui estão sendo seguidos. Cara, a gente não sabe. Tem até um desafio da Leiqueira ali, eu vou mencionar Legal. rapidinho aqui, que é um mago, é o Gandalf, que tem lá uma senha e você precisa persuadi-lo a compartilhar a senha que ele tem. O primeiro nível você vai lá e fala, me dá a senha. Ele vai lá e te dá a senha. E daí no segundo nível, terceiro nível, cada vez tem outras camadas de segurança que todas você consegue quebrar. Eu até fiquei um pouquinho travado no comecinho ali, coloquei minha mulher para brincar, vem cá, mulher, dá uma olhada nisso aqui, vê como é legal. Ela foi lá, ela quebrou todos os níveis em 10 minutos. Eu te falo, cara, tem E não é nerd. Caraca. e eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque, cara, tem um lance cada vez mais nas empresas, e eu acho que isso resume bem essa preocupação com a inteligência artificial, principalmente para clientes finais. É reputacional, né? A gente não fala mais sobre questão da só o branding e tal. A questão reputacional da empresa é muito importante. Às vezes, cara, Uhum. às vezes é uma Você mentira. acaba com a empresa. Às vezes é É, uma mentira, às vezes nem é verdade, mas cai na rede e aí começa a ter um negócio, um reputacional ali, tipo, pô, foi uma piadinha. Cara, aquilo ali pode ter sido um prompt injection, tipo, pode ter sido algo que alguém fez de uma sacanagem. Cara, mas cai, não tem como voltar atrás, cara. Propaga de uma tal forma, e acho que tem áreas cada vez, tem empresas cada vez mais construindo áreas só de reputacional, só para garantir que tudo tá funcionando. Como é que você se expõe a um risco desse jeito? Por isso que eu te falo, qual que é a próxima cilada? Cara, para mim é essa. Se não for algo para interno, Uhum. para coisa para cliente externo, tipo, vamos fazer aqui sei lá, um assessor virtual, vai ser legal pra caramba. Cara, é legal, mas será que é o momento de fazer isso? Ou será que talvez com perguntas básicas, num roteiro bem estruturado, você conseguiria resolver da mesma forma, entendeu? Eu acho que tem que se pensar muito no projeto para você colocar ele de pé. Porque esse negócio a gente testa muito, assim, o nosso, muito, muito, muito. E a gente só coloca esse bot de inteligência artificial, essa inteligência, só em momentos contextualizados. Ou seja, já é um uhum. cliente, entendeu? Ele já é um cliente, ele estava no momento fazendo alguma coisa e aí eu entro com a inteligência artificial. Tipo, não é, eu não libero ela automaticamente. Ela não tá no meu site, assim, pra abrir e você falar o que você quiser. Não tá assim. Tá tipo assim, você tá lá num carrinho abandonado. De um cartão, sei lá, de cartão de crédito. Você tava lá e você faltou duas etapas lá pra fazer. Eu coloco a inteligência artificial, você ficou com alguma dúvida? Então, Ali, ali, escopo muito reduzido, o sem cara. acesso à informação relevante ao Salesforce. Perfeitamente. Ali eu ponho num escopo muito estruturante. Ele pode perguntar de qualquer coisa, tipo, sei lá, vou dar um exemplo de consórcio. Mas como é que funciona esse negócio de lance? Ele tava lá no meio da árvore de decisão, ele pergunta como é que foi o lance. Aí eu explico para ele e volto para a pergunta de novo. E eu sempre vou fazer ele voltar para o contexto, para ele não ficar alucinando a inteligência artificial. Então, quando você coloca, talvez dentro dessa contextualização, faz mais sentido. O problema é que tem muita empresa querendo abrir isso, assim, totalmente. Irresponsável. Chega a ser responsável, porque aí, cara, como é que você lida? E de novo, né? Vamos lá, a gente não faz nem o e-mail marketing ainda bem feita, né? Não é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. É tipo, pô, o nosso push, tipo, a gente recebe ainda push pra caramba. A gente tem muita coisa pra melhorar. Então, tipo, tem outras coisas que dá pra fazer, que agrada mais o cliente, que personaliza mais. A gente personaliza muito a segmentação, mas a gente deixa de personalizar a experiência. Eu acho que faltando isso. Em vez de a gente querer fazer inteligência artificial, bom, vamos personalizar a experiência do cliente. Como é que a gente realmente encontra um melhor momento para falar com o cliente da melhor forma, com as melhores ferramentas, com o melhor texto? Isso para mim faz sentido. Então, de novo, a inteligência artificial aplicada a Copilot, eu acho que faz muito sentido. Agora, ela é só por hype, só por ser legal, só por falar que FOMO, Fear eu of sou Missing novo. Out. Não faz sentido para mim. Legal. Bom, Fábio, queria te agradecer aí. Acho que a gente pode continuar o papo no boteco aí. Estamos aqui na Vila Madalena. Então, Só te agradecer. A gente tem sempre boas ideias aí, uma troca super positiva. Te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Desejar boa sorte, né, nesse novo momento seu aí, buscando, cara, o teu essencialismo, né, buscando que realmente o que boa. você quer fechar tuas abas, focar, né, muito sucesso e só te agradecer aqui, fazer parte aqui desse podcast aqui nosso já, a gente já está começando com o pé direito. Ótimo. E aí agradecer também quem está escutando, ouvindo, né? A gente vai disponibilizar esse videocast em várias plataformas.
Então, dá o like, compartilha, pega os cortes. A ideia é que a gente consiga propagar, né, de uma forma com certeza mais virtuosa esse tema, que ele não fique no hype, né, e que ele caia mais na agenda executiva e traga mais pessoas aí para esse mundo aí que tá faltando gente pro tema, viu? O Fábio é um dos poucos caras aqui que a gente consegue falar com profundidade. Então, só te agradecer de novo, Brunão também. E aí, se quiser dar uma palavrinha de encerramento, vocês dois aí, fiquem à Pode ir. vontade. Ah, eu só tenho a agradecer, na verdade. Para mim é uma honra estar aqui podendo te entrevistar e né, sugar um pouco do teu conhecimento, que tenho certeza que não é só útil para mim e para o Bruno aqui, mas como para todos que estão assistindo a gente, vai ser extremamente rico. Então, muito obrigado. Pô, e eu que agradeço de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de falar. Acho que eu gosto muito do tema. E eu gosto muito, acho que a Lima faz um trabalho muito bem feito, muito bem organizado. É uma empresa que conversa muito, que sempre tem boas ideias, que sempre te traz blind spots, tipo, onde eu tô olhando, pô, será que eu tô olhando para lá? E às vezes, mesmo que seja para uma confirmação, então acho que vocês deveriam continuar esse trabalho. Acho esse trabalho mais estruturante, mais Martech, mais uma visão mais 360. Eu acho que vocês fazem isso muito bem. Esse tipo de iniciativa é justamente para isso, para trazer novas ideias, gente conversando sobre o tema. Eu acho muito importante sempre trazer pessoas aqui, né, para falar sobre o tema, para discutir e, pô, e marcar e entender, pensar de forma diferente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Gosto muito, vocês sabem disso. E, pô, sucesso também para vocês. Boa. Maravilha. Pede? Obrigado, pessoal. Até o Obrigado. próximo, não percam.